Hoje a dúvida é: posso transformar minha dissertação de mestrado em artigos científicos? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que as dissertações de mestrado podem modificar de programa para programa de pós-graduação. Existem alguns programas que elas prezam mais para que a dissertação de mestrado seja trabalhada de uma forma teórica. Existem programas que já estão aceitando que a dissertação de mestrado seja desenvolvida mais voltada para a prática, em especial nos mestrados profissionais. A critério, a dissertação de mestrado, ela serve como um processo de introdução à pesquisa. Então, ela é formulada com o ideal de que, quando a pessoa pensa em entrar para a academia, para a cátedra acadêmica, no sentido de se especializar, ela faça o primeiro trabalho ali de conclusão, seja a dissertação de mestrado, que é a inclinação inicial para que a pessoa se torne pesquisador. Então, na maioria das vezes, ela vai ser composta da introdução, de 3 capítulos, das considerações finais e das referências, ok? Esses capítulos, eles podem ser reestruturados para artigos científicos. Existem até algumas instituições que já estão adotando um novo modelo de dissertação de mestrado. Ou seja, você faz a introdução geral, os 3 capítulos já são organizados de acordo com artigos científicos e o capítulo e as referências você junta tudo. Existem algumas instituições que aceitam que a dissertação de mestrado seja apenas 2 artigos publicados, ok? Então, vamos trabalhar com essas variáveis quando a gente falar em transformar a dissertação de mestrado em artigo científico. Primeiro passo é você compreender qual é o modelo da sua dissertação de mestrado, ok? Compreendendo esse modelo, ou seja, se é um material teórico, no sentido de 3 capítulos teóricos, se é um material prático que exigiu de você um estudo de caso, uma pesquisação ou algum outro tipo de estudo aplicado, uma pesquisa, um questionário, então você tem um outro tipo de reestruturação para a publicação de artigo científico. Ou se a sua instituição já segue esse modelo de artigos científicos. Então você pode transformar sua dissertação em artigos? Não só pode, como deve. Você tem 2 alternativas. Primeiro, é já ir estruturando a sua dissertação em formato de artigo, mesmo que seja em capítulo teórico, e antes da defesa já utilizar esse material como artigo já publicado, porque se você publica, se você defende a dissertação e a instituição já coloca a dissertação no banco de teses, qualquer material que você fizer advindo dela, que você não use autocitação, que você não reestruture, você vai cometer autoplágio pelos programas que identificam plágio. Então, se você fizer o caminho inverso, se você for construindo a dissertação já nos capítulos artigos científicos, publica o artigo e depois defende a tese, aí sim você consegue fazer essa publicação aproveitando esse texto, tá? Fora isso, você não vai conseguir. Se você fizer a publicação e depois transformar, principalmente as dissertações de modelo teórico, você defende, qualifica, faz a defesa, e depois da defesa que ela está publicada, você quer transformar em artigo científico, você vai ter que reescrever os capítulos e fazer a autocitação. No ano passado, eu tive até um contratempo com uma professora que não conseguia entender esse processo, porque ela incentivava a publicação de artigos advindos das dissertações e ela não conseguia entender a questão desses artigos, depois da publicação, serem considerados plágio. E aí vale recapitular.
Veja, a gente hoje trabalha com publicação na internet, então essas publicações elas têm que ser indexadas em bases de dados. A primeira coisa que essas bases de dados fazem é utilizar a inteligência artificial para avaliar se é plágio ou se não é. Como que ela faz isso? Disponível na internet, seja em banco de dados, seja em PDF, seja em HTML, seja no banco de instituições, ela cruza, esses programas, eles cruzam essas informações com as informações que você está colocando. Então, mesmo a dissertação sendo sua, mesmo a dissertação tendo todo aquele trabalho intelectual, uma vez que ela já foi publicada, ela está, os códigos dela, a linguagem dela já está na internet. Se você, nesse processo, pegar simplesmente os capítulos, colocar resumo, colocar uma introdução e uma conclusão, todo aquele corpus que você colocou na sua dissertação, todas as palavras que cruzarem, o programa vai acusar plágio. Você querendo, você não é uma coisa que cabe discussão nesse momento, porque é inteligência artificial. Ah, mas o texto é meu, é a minha dissertação que eu estou transformando. Você vai ter que reescrever e se autocitar. Não estamos falando de certo ou errado nesse vídeo, estamos falando de uma coisa como é, o que acontece. A critério de julgamento a gente pensa num outro momento. Mas nesse momento, se você pode publicar a sua dissertação em formato de artigo, você tem que considerar essas variáveis. Agora, é mais fácil e a instituição não será punida se você, na medida que for desenvolvendo os capítulos, já publique antes de haver a qualificação final e essa dissertação subir para o banco de dados de teses e dissertações. Aí, ok. Aí você vai ter uma chance de utilizar quase o mesmo texto de uma forma adaptada para artigo. Por isso que algumas instituições, prevendo isso, entendendo essa necessidade, porque é óbvio, se você está fazendo uma dissertação, você está desprendendo energia, está muito inclinado, está lendo aqueles autores, está pensando naquele objeto de estudo, está trabalhando firme em coleta de resultado. É óbvio que você tem esse pensamento já construído e formado para executar artigos. Por outro lado, a CAPES tem exigido cada vez mais que as dissertações e teses sejam transformadas em artigos. E há ainda, por parte das instituições, por parte dos docentes, uma grande resistência em entender esse formato e esse formato de tecnologia, de inteligência artificial e de como as coisas funcionam na internet. Então, existe uma briga. Então, acredita-se que não, você defende a dissertação, depois você transforma em artigo. Ok, só que se você fizer isso e não se utilizar da compreensão de como funciona essa linguagem de programação, o seu artigo vai ser apontado como sendo plágio. Então, é necessário você estar por dentro para entender essa adaptação. E mais uma vez eu repito, nós não estamos julgando o certo ou errado, a questão de autoria, de plágio, autoplágio. Isso a gente está falando em outros vídeos. Eu estou trazendo para vocês como funciona nessa questão de publicar sua dissertação ou sua tese, tá ok? Pessoal, é uma questão de compreensão, mas você deve publicar sim. Nada mais justo de você, como pesquisador, aproveitar esse conteúdo para estar produzindo artigo, e eu sugiro que você comece o quanto antes, para que você não tenha esses problemas no final. E se você já apressou sua dissertação, transforme em artigo científico, respeitando a questão da autocitação, para que não seja plágio, e de todos os critérios que você tem que obedecer como se fossem outros autores. Se você copiar texto igual, citação direta. Se você conseguir fazer aquilo em outras palavras, aquela ideia que você fez, citação indireta. Tá certo, pessoal? Eu espero ter ajudado e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se você curte nosso canal, deixe seu comentário, dê o joinha aqui, o like que aparece aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!